Então, vamos começando nosso encontro. Eu queria dizer boa tarde a todos, me apresentar. Eu sou a Mariana Haddad, enfermeira obstetra, já atuei como consultora de aleitamento e atualmente estou como docente no Departamento de Saúde Coletiva da UEL. E por alguns anos eu participei ativamente dos encontros do Comitê de Aleitamento Materno aqui em Londrina. E para mim sempre foi um momento de interação e de aprendizado. E eu parabenizo a todos os integrantes deste comitê ao longo dos anos, que assim como a maioria das pessoas que se aproximam da temática do aleitamento materno, são sempre muito perseverantes e dedicadas a esta causa. Elaborado de 2020, que tem como tema apoiar a amamentação para um planeta mais saudável. E estamos realizando ações em conjunto com o Agosto Azul, que é mês comemorado no estado do Paraná para conscientização e adoção de medidas voltadas à saúde do homem e incentivo à paternidade responsável. A promoção desse evento é a Secretaria Municipal de Saúde, através da Diretoria de Atenção Primária à Saúde, juntamente com as outras 22 instituições integrantes do CALMA. E então, a semana foi organizada através de 6 lives durante o mês de agosto, em que a gente pretende discutir assuntos relevantes do aleitamento materno e a paternidade responsável, um pai presente entre os profissionais de saúde, mulheres, famílias e comunidades. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de solicitar ao público. Caso você não consiga fazer isso agora, ao final nós vamos disponibilizar um e-mail para você entrar em contato em caso de dúvidas. Então, abrindo os trabalhos de hoje, teremos como nosso convidado o Dr. Moisés Chensinski, que é médico, pediatra e homeopata. Foi presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo entre 2016 e 2019. É membro também do Departamento de Pediatria Ambulatorial e Cuidados Primários da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Autor dos livros Homeopatia, Mais Simples que Parece, e Gerar e Nascer, Um Canto de Amor e Aconchego. Editor responsável pela revista Doses Mínimas, sobre homeopatia, e editor do blog Pediatra Orienta, da Sociedade de Pediatria de São Paulo, e também do blog Eu Apoio Leite Materno. E obrigado, então, Dr. Moisés, por ter aceitado o convite e de nos agraciar com a sua experiência e o conteúdo. Então, eu passo a palavra para o senhor. Fique à vontade. Muito obrigado, Mariana, Letícia, que eu tive contato, o Mário, que está aí atrás para me ajudar. Gente, obrigado pelo convite. É sempre bom a gente estar falando a respeito de aleitamento materno. Semana Mundial, agosto já foi, agosto dourado, e nós vamos abordar um tema que é cada vez mais crescente e para o qual nós precisamos ter um novo olhar, que é o aleitamento materno no contexto das novas estruturas familiares. Declaração de não ter nenhum conflito de interesse relacionado aos temas dessa aula. Então, vamos chamar de aleitamento materno no contexto das novas estruturas familiares ou reflexões, provocações sobre conceitos, preconceitos e realidade em aleitamento materno. Nós temos como profissionais de saúde como primeira missão proteger, promover e apoiar o aleitamento materno. E fazendo parte intimamente ligada a essa missão, a segunda, que é informar e desmistificar a cultura do desmame. Veja essa notícia aqui, ó. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Eu acho que aqui nessa plateia, talvez todos sejam não tão velhinhas de 42 anos, mas ninguém se sentiu preocupado ou ofendida. Vale lembrar, essa notícia é de janeiro de 1904. Os conceitos mudam e nós precisamos acompanhar um tempo. Hoje, 42 anos, nós estamos quase saindo da adolescência.
Eu vou mostrar algumas imagens para vocês e eu queria que vocês agora respirassem fundo e refletissem se alguma delas, algum dia, causou qualquer desconforto ou até revolta. Vamos falar a respeito de conceitos novos, nós vamos falar a respeito de novas estruturas familiares. São conceitos que são mais recentes, que antes estavam escondidos e hoje aparecem cada vez de forma mais comum e mais frequente nas ruas, na nossa vida, nas nossas atividades profissionais. Quem nunca se sentiu ainda ofendido ou preocupado ou tocado com alguma dessas imagens? Essa é uma notícia que aconteceu, essa é uma situação que aconteceu, virou notícia em março de 2017, onde em Sydney, um casal de mulheres, Steph e Claire Eden, posou para fotos alternando a amamentação da filha recém-nascida. Essa foi uma iniciativa de conscientização de mães gays sobre a importância de compartilhar a responsabilidade materna e a opção de nutrir o bebê, mesmo sem ter dado à luz. Em 2019, em maio, também aqui no Brasil, este outro casal, avisando que essa família existe, também com a mesma característica de filhas. Em maio de 2019, a Marcela e a Melanie tiveram a oportunidade de fazer uma entrevista, e essa entrevista foi publicada na revista Crescer, entre outros locais, e elas fizeram o lançamento de um livro, Mama, um relato de maternidade homoafetiva. No lançamento do livro, eu estava lá junto com a doutora Honorina, a Nina, em junho de 2019, para conversarmos a respeito, e elas nos proporcionaram uma grande reflexão. Procuramos em diversas livrarias algo que nos ajudasse a entender melhor a questão, mas não encontramos nada. Foi somente quando postamos no Facebook sobre nosso desejo de engravidar que encontramos as respostas. Para nossa surpresa, tivemos quase 400 comentários. Eu queria mostrar o vídeo agora. Eu sou a Marcela. Eu sou a Melanie. E somos mães da Yolanda E do Bernardo, que estão mamando. Eu queria muito engravidar. A gente fez todo um processo para poder engravidar e a Marcela queria muito amamentar. Eu fiz com uma equipe feminina super bacana um processo de indução à lactação e consegui produzir leite. Mas eu sempre digo que o mais difícil da indução à lactação não foi a produção do leite em si, mas foi encontrar uma equipe que topasse esse procedimento. Por incrível que pareça, onde a gente sofreu mais preconceito foi na classe médica. Médicos, ginecologistas, pediatras, obstetras que me diziam que a medicina não apoiava a dupla amamentação, que essas crianças não seriam meus filhos porque não tinham meu material genético, que isso seria amamentação cruzada, que não estaria certo. Então acho que a gente está em 2019, existem vários jeitos de maternar e eu acho que a nossa família é uma prova de que todos os jeitos de maternar são possíveis e existem. E agora? Alguém mais tocado, mais sensibilizado? Então vamos dar continuidade aqui. Essa foi a notícia que chamou a atenção na página da revista Crescer. Porém, nessa mesma página, outra questão chamou bastante a minha atenção, que foi isso aqui, olha. Mulher trans
produz leite para amamentar bebê através de técnica similar à indução da lactação. Esse foi um case report que foi publicado na revista Transgender Health. Isso aqui foi em 2016. Nosso relato descreve um caso de lactação induzida não puerperal em mulher transgênero. Depois de implementar um regime de domperidona, estradiol, progesterona, bombeamento da mama, ela conseguiu volume suficiente de leite materno para ser a única fonte de nutrição para o seu filho durante 6 semanas. Esse caso ilustra que, em algumas circunstâncias, a lactação modesta, mas funcional, pode ser induzida em mulheres transexuais. Porém, alerta que futuras investigações serão necessárias para determinar o regime de tratamento para essa lactação induzida. E não para de aparecer estudos publicados, esse foi em 2017 no Journal of Human Lactation, de uma mãe adotiva que se tornou doadora de leite humano. Os autores descrevem o caso de uma mulher com histórico de aborto espontâneo, para quem o processo de indução de lactação foi tão efetivo que ela se tornou doadora antes de receber seu filho adotivo. Ela não havia usado anteriormente o tratamento hormonal. Esse é o primeiro caso de doação de leite humano em uma mãe adotiva descrita na literatura, isso foi em 2017. Ah, mas isso é recente. Não, em 2015 o Journal of Human Lactation dedicou uma edição inteira ao tema e coloca o estudo a respeito das complexidades. A definição de uma família moderna está mudando. A definição de uma família moderna está mudando. Nesse estudo de caso, a experiência de amamentação de uma criança recebendo leite humano de todas as 3 mães, as 2 adotivas que induziram a lactação para amamentá-lo, a adoção e continuou a bombear e enviar leite por vários meses. E aí? Como é que vocês estão se sentindo com as novidades? Ainda desconforto? Aqui é o vídeo, aqui é o áudio, então. Tudo bom com você, doutora? Desculpa te mandar um áudio, é meio invasivo, né? Mas eu queria uma ajuda sua. Por quê? Eu tenho 2 amigas, elas são um casal, né? E uma delas já teve um bebê por via de inseminação artificial e está esperando outra agora. Ela ainda amamenta a primeira filha, que tem 2 anos, e agora ela está grávida de novo, de 6 meses, e a outra mãe quer fazer a amamentação. Elas estão perdidas, porque elas já procuraram várias consultoras de amamentação, e, assim, um preconceito muito grande com elas, assim, tipo, não orientam como deveriam profissionalmente, entendeu? Porque uma que não está grávida quer amamentar. Essa próxima nenê que vai nascer. Então, eu queria saber se você pode ajudar, de alguma forma, a indicar um profissional que possa fazer as orientações para elas, porque elas querem realmente eles dão prioridade para a amamentação, né? E não sabem como fazer, porque, pelo que eu sei, sou leiga que sou, né? Não sou da área da saúde, me parece que tem que fazer uma indução com ocitocina nasal, alguma coisa nesse sentido. E nem o ginecologista que elas estão frequentando também não está muito aberto a isso, entendeu? Não sei como é que funciona, se seria amamentação cruzada, ou não sei como que seria isso, qual que é o problema exatamente. Mas se você puder me ajudar para poder ajudá-las, seria muito bom. Obrigada, viu, doutora? Então, aqui é o seguinte, vamos retomar, então, com dados do IBGE de 2017, mostrando o índice de casamentos entre cônjuges de sexo oposto e do mesmo sexo. Em 2017, o total de casamentos registrados teve uma queda de 2,3% em relação a 2016, enquanto que o casamento entre pessoas do mesmo sexo teve um aumento de 10%.
15% entre mulheres e 3,7% entre homens. Isso foi em 2017. Em 2018, houve uma queda de mais 1,6% dos casamentos registrados, contra um aumento de 61% de casamento de pessoas entre o mesmo sexo, sendo que 64% entre mulheres, 58% entre homens, e o local onde houve o maior número desses casamentos foi no Nordeste. Voltamos à questão de novas estruturas familiares para as quais precisamos estar prontos para acolher e receber. O Breastfeeding Medicine, de maio de 2020, dedicou um artigo, protocolo 33, é de 14 de maio, que fala a respeito de assistência à lactação de pacientes lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, questionadores e mais. E nesse artigo, o objetivo era o desenvolvimento de protocolos clínicos para que nós possamos gerenciar as questões mais comuns para o sucesso da amamentação. Eles servem como diretrizes e nós precisamos estudar mais. Então, aqui tem algumas definições, vamos conversar a respeito delas, para lembrar alguns conceitos. Identidade de gênero, o próprio senso inato de uma pessoa, não corresponde à anatomia, sexo. Exemplos incluem, mas não estão limitados a cis, mulher, homem cis, depois vocês vão dar uma olhada nisso. Cisgênero é alguém cuja identidade de gênero é alinhada com o sexo atribuído no nascimento. Por exemplo, alguém que era AFAB, que essa é a sigla de designada feminino ao nascimento e se identifica como mulher. Orientação sexual já não tem relação a essa questão. É orientação sexual, homossexual, lésbica, bissexual. E existe um termo utilizado pelas pessoas trans que se chama chest feeding, que não é o breastfeeding. São identificadas pelo sexo masculino, pelo ato de descrever o ato de alimentar seu bebê a partir do peito, independente de realizarem cirurgia para alterar ou remover o tecido mamário. Outros temas que são abordados no documento, antecedentes e importância da linguagem, as opções de fertilidade. Efeitos nos cuidados relacionados à transição entre gravidez e chest feeding. A terapia hormonal para mulheres trans e pessoas trans femininas inclui estrogênio e androgênio, e antiandrogênio, como a espirolactona, e também pode incluir uma progestina. Aqui nós teremos a indução de tecido mamário, e aqui aquele relato de mulheres trans que induzem lactação. O aumento do peito em mulheres trans pode mascarar desenvolvimento inadequado do tecido mamário. Indução de lactação e colactação podem desejar alguns pais induzir a lactação. Existem relatos de uma mulher trans, que foi aquele que a gente conversou. Não presuma que uma pessoa com seios saiba que induzir a lactação é uma opção, nem que eles desejem induzir a lactação. Em vez disso, forneça informações e faça perguntas abertas. Aliás, isso é o que nós recomendamos quando falamos de aconselhamento. Não faça pergunta para sim ou não. Quais são seus pensamentos sobre alimentar sua criança? O que você considerou sobre induzir lactação? Próximas pesquisas mostram que existem lacunas ainda significativas nesse campo. Então, que as pesquisas examinem esses subgrupos e analisem as suas necessidades e as suas possibilidades. Ao final desse documento, desse texto, existe um documento que eu quero que todos prestem muita atenção. Plano de alimentação em colactação. Esse plano é preenchido pelo pai gestacional. Em um hospital ou instituição, essa seria a paciente que daria seu consentimento para opções de cuidados de saúde na maioria dos casos. Plano de alimentação infantil para colactação. A gente sabe da existência de questões de plano de parto. Esse é um plano
de alimentação infantil de colactação. Meu nome e meu objetivo é alimentar meu bebê com a minha parceira, com esse nome. Os benefícios da alimentação com leite humano são muito importantes para nós e nosso bebê. Gostaríamos de ter nossas diretrizes aceitas, desde que seja clinicamente seguro. Isso aqui é a tradução daquele documento, tá? Também gostaríamos de garantir que meu suprimento de leite está bem estabelecido, apoiando o companheiro em aprender a cuidar e se relacionar com o nosso novo bebê. Por isso, algumas coisas em nosso plano de alimentação são o mesmo que outros povos e alguns são diferentes. Então, a rotina do pele a pele, coloque nosso bebê pele a pele em meu peito após o parto. Por favor, faça exames e procedimentos em nosso bebê enquanto ele está pele a pele, quando possível. Cesariana de emergência. Se eu não conseguir segurar o bebê pele a pele ao nascer, permita a minha companheira, com o nome, fazer isso e amamentar pela primeira vez. Nosso objetivo é amamentar exclusivamente nosso bebê. Por favor, não dê ao meu bebê fórmula antes de falar conosco sobre isso. Não dê chupetas ou mamadeiras sem falar conosco primeiro. Sugestões de alimentação? Ajude-me a aprender os sinais de que meu bebê está com fome e alimentar meu bebê quando ele estiver pronto para comer. Por favor, ajude nosso bebê e eu a ficarmos em nosso quarto juntos por 24 horas por dia. No momento do parto, a minha companheira está produzindo tantos ml de leite por dia. Lembre-se que as duas estão... A que está gestante já produz naturalmente, a outra vai induzir a lactação. Pele a pele e amamentação iniciais serão feitas se estivermos clinicamente capazes. Se eu não estiver disponível após o parto, fazer pele a pele e amamentar, permita a minha companheira fazer isso e amamentar pela primeira vez. Após a primeira mamada, gostaríamos que fosse primeiramente amamentar o bebê. Após a primeira mamada, gostaríamos de ambas amamentar. Sabemos que se fizermos isso, quem não estiver amamentando precisará fazer extração manual ou bombear leite. Isso pode resultar em uma diminuição da oferta de leite. Também entendemos que se a minha parceira não produzir leite, um sistema de aleitamento suplementar precisará ser usado. Em todos os casos, o peso do bebê precisará ser monitorado. Por favor, forneça a minha companheira com um sistema de lactação suplementar enquanto no hospital. Depois de voltarmos para casa, gostaríamos esse plano foi discutido com o meu médico e o médico pediatra do meu bebê discuta com o médico pediatra do bebê. Mensagens para a gente. Lactação adotiva, todo mundo acha ok. Então, é muito lindo, uma mãe adota um bebê, ela faz uma preparação, ela faz a lactação adotiva e ninguém tem nada contra isso. Por que não a lactação afetiva ou a colactação? Isso é amamentação cruzada. A lactação adotiva, por definição, também é uma amamentação cruzada. Leites diferentes, microbiotas diferentes, recém-nascido pré-termo, que recebe leite humano de várias doadoras, também não está sujeito a esse mesmo tipo de procedimento? Precisamos tomar cuidado com verdades, conceitos e preconceitos. A medicina é a ciência das verdades transitórias transformadas em nessa situação em especial. Ajudar a mulher a tomar a decisão mais acertada e adequada para ele, pediatra, ou pesquisar, informar, acolher e apoiar essa mulher sem julgamentos ou preconceitos, estando ao seu lado e oferecendo a ela as melhores possibilidades para que ela, dentro das suas escolhas, seja plena, feliz e mãe. Gente, é isso. Me coloco aqui à disposição. Seria o seguinte, bastante importante para conversarmos.
Esse plano de colactação, ele é um plano elaborado para casais homoafetivos. O que é que está faltando para que nós possamos estabelecer um documento que, assim como é o plano de parto, seja um plano de amamentação? Não quero que ofereçam chupeta e mamadeira na maternidade. Não quero que façam nada sem falar comigo. Quero contato pele a pele. Ou seja, isso adaptado à nossa realidade pode sim trazer uma diferença imensa quando estamos falando das mães, quando estamos falando das possibilidades que temos de proporcionar a essa mulher aquilo que ela deseja. E o que ela deseja não é necessariamente o que eu possa eventualmente julgar que seja melhor. Nossa missão é apoiar e acolher cada mãe que nos procura. Quando nós falamos em aleitamento, o aleitamento é materno. Quando nós estudamos a respeito de saúde, nós estudamos a respeito de saúde materno-infantil. Nós não estudamos saúde infanto-maternal. O nosso foco de ação e de atenção é da mãe. Quem quer que ela seja, qualquer decisão que ela tome. Era isso, Letícia e Mariana, e me coloco aqui à disposição para perguntas que aparecerem. Muito obrigada, Dr. Moisés, pelo conteúdo. Foi realmente muito interessante, porque o senhor nos trouxe as atualidades, né? Desde notícias do senso comum, da mídia, até dados estatísticos de uniões homoafetivas e também informações baseadas em evidências científicas. Eu, que sou enfermeira obstétrica, que atuo, já atuei em situações de parto e humanização do parto, fiquei bem contente de ver esse protocolo que o senhor nos trouxe. É interessante pensar que a gente já vive uma dificuldade em que alguns profissionais consigam se atualizar e respeitar o plano de parto, que é quase um pleonasmo a gente falar de plano de parto, sendo que o nosso papel como profissional de saúde é acolher os desejos dessa família, né? E aí tem um plano de parto que inclui as opções, os desejos desse casal para permitir, incentivar e facilitar a colactação. Foi bem interessante. Muito obrigada, viu? Eu agradeço a sua participação. O transtorno aí informático, mas deu para superar no final e resolver. Sim, não tirou em nada o conteúdo, né? Foi muito, muito interessante. E tem uma pergunta aqui no chat falando se o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre o breast chester. Não é o chest feeding. Isso. O chest feeding é a amamentação não ao seio, mas a amamentação ao tórax, que é quando existe uma característica de indução hormonal de lactação em transexuais masculinos, femininos, né, que eram do sexo original, masculino, original, enfim, e que passaram por tratamento hormonal. Esse tratamento hormonal que é utilizado é muito semelhante ao tratamento hormonal para indução de lactação. São altas cargas de hormônio e, eventualmente, numa dessas situações, é a amamentação daquele caso transexual que conseguiu amamentar por 6 semanas. Sabemos que o leite pode não ser o suficiente, sabemos que o prazo de amamentação pode ser inadequado, ou enfim. Mas o que é importante entender é que, naquele momento, aquele era o sonho, aquele era o desejo daquela nova mãe. E é assim que ela quer ser reconhecida. E foi para isso que ela fez uma adequação anatômica na sua origem espiritual, emocional, psicológica, afetiva, e trouxe a possibilidade dela se realizar como mãe.
naquele momento, realizar como mãe para aquilo que ela se propôs, que era amamentar. É muito interessante. E a gente pensar que a gente já está começando a ter algumas literaturas que pautam, né, esse desejo, e a gente pode aplicar nos nossos serviços ou saber que elas existem, né? Com certeza. Muito interessante. E vamos ver se a gente não consegue fazer, independente de ser colactação, um plano de amamentação que seja respeitado por todos os profissionais, porque uma das grandes questões referidas pelas mães quando chegam às consultas é que por razões X, Y, Z, não interessam quais, a mamadeira, a fórmula é oferecida muito precocemente na maternidade. Agora, nós temos as questões do alojamento conjunto cada vez mais comum, e vamos excluir essa fase de Covid, mas de qualquer forma, mesmo assim, onde as mães estão muito mais próximas dos seus bebês. Então, a possibilidade de já desde a sala de parto, desde o alojamento conjunto, a amamentação em livre demanda, faz bastante diferença. Uma das funções ou dos objetivos do Calma, né, é reunir, passando informação e oferecendo treinamento e capacitação para todos os profissionais, não só para os profissionais ligados, os servidores aqui do município de Londrina, mas dos municípios ao redor, e a gente, aos pouquinhos, com certeza, já conseguiu mudar essa realidade, né? Tem uma pergunta aqui no chat, doutora. Em nossa realidade, as relações homoafetivas estão cada vez mais presentes e casos de lactação em conjunto vêm aparecendo. O que você acha que é necessário aos profissionais para um adequado acolhimento a essas famílias? Informação, fazer aconselhamento, que é uma escuta ativa com empatia, não termos julgamento. Quando a gente faz curso de aconselhamento, talvez acho que a coisa mais difícil que eu vi é a gente não ter julgamento. A gente acorda julgando. Você acorda e fala assim, eu dormi bem. Eu podia ter dormido mais. Por que esse despertador toca alto? Como essa água está fria? Por que esse café está desse jeito? O trânsito que está bom, o clima que está ruim. Devemos abolir do nosso dicionário algumas falas, né? Tipo, olha, que bom, que ótimo, que melhor, que ruim, porque isso é julgamento. E é muito difícil, nós somos seres julgadores constantemente. Eu gosto muito de um texto, recomendo a leitura a todos. Não apresentei nessa apresentação, mas na Semana Mundial ela já consta novamente, que é o texto do Rubem Alves, que se chama Escutatória. E ele começa o texto falando assim: já vi vários cursos de oratória, não vi nenhum curso de escutatória. E que para escutar, a gente precisa ter a alma vazia, sem pensamentos. Porque quando eu tenho um pensamento na minha cabeça, e alguma coisa vem de fora para mim, eu comparo isso que eu estou escutando com o que tem dentro da minha cabeça. A cabeça precisa estar vazia, sem filosofia. Ele chama do texto de sem filosofia nenhuma. Eu preciso escutar sem filosofia. Eu estou escutando uma mulher, e muitas vezes, na questão de quem trabalha com aconselhamento, sabe? Quem já viu uma aula da doutora Keiko sabe que quando ela fala de aconselhamento, ela fala assim: a gente recebe a mãe, e muitas vezes o que ela quer o que ela precisa naquele momento é que você puxe a cadeira e ofereça um copo d'água. Esse é o acolhimento que ela precisa naquela hora. Tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, mas tem coisas que sim, a gente consegue dar um encaminhamento desde que parta da gente a informação e principalmente a ausência de julgamento e de preconceitos. Estudar, saber que isso existe. Doutor, obrigada. Acho que é bem interessante isso, a gente se colocar no lugar do outro, né? Tem mais algumas perguntas aqui no chat. O plano de amamentação, de alimentação, deveria ser feito durante o pré-natal. Tem PED na maternidade.
Ele poderia ser anexado ao plano de parto? Onde fosse, porque, veja, você está fazendo pré-natal, é esse o ginecologista que vai fazer o seu parto? Você bota o plano de parto, associa o pré-natal, o plano de alimentação, entrega na maternidade e fala, ó, é assim que eu quero. Ó, ninguém põe chupeta. Quantas mães passam para a gente o seguinte relato? Olha, eu cheguei, o bebê veio, foi. Quando eu vi, já tinham dado fórmula para ele. Como quando eu vi? Quando eu vi significa que isso foi feito sem uma conversa anterior. Ah, olha, precisa. Precisa por quê? Ah, porque senão cai o açúcar. Me dá ele aqui que eu amamento. Amamenta em livre demanda. Ah, quero colher glicemia. Colhe glicemia. Mas o importante, lógico que ninguém quer colocar nenhuma criança em risco. Mas a chance que essa criança não receba tanto a fórmula, até porque a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de 15% de parto cesariana, no Brasil nós temos 45%, se você vai ao SUS são 33%, se você vai nas clínicas privadas são 90% de cesarianas. Não pode ter 90% de mulheres que precisem de cesariana por indicação, e mesmo se somar com aquelas que preferem a cesariana, não deve chegar, não é possível que chegue a 90%. Tem conta errada aí, alguma conta não fecha. Por isso que é tão importante a informação, né? Tanto para a gente combater aí essas cesáreas desnecessárias, assim como alguns medos, acolher as dúvidas das famílias em relação à amamentação, né? E mostrar para a mulher o quanto é possível e também respeitar o que a família quer. Tem uma pergunta aqui no chat, bem interessante, tem a ver com o nosso tema. No caso que a gestante, eu acredito que seja um homem trans, e ela não quer amamentar, ele, né, não quer amamentar, mas o parceiro, que seria a esposa, queria. Então, essa pessoa, a Cristina Mara, ela falou que ela teve um caso assim, e como proceder. É fazer desta situação aquilo que é o desejado. Orientar e dar reforço para quem quiser amamentar, amamentar, e respeitar quem não quiser amamentar, não amamentar. Você sabe que nós chegamos agora no Agosto Dourado e nós estamos fazendo algumas coisas que é lógico que a nossa intenção é que o mundo inteiro amamente. Mas precisamos ter consciência que nem todo mundo quer, pode ou consegue. Isso significa o seguinte, nós não falamos de aleitamento materno o ano inteiro. Quando chega agosto, a gente bombardeia 832 lives, 450 cursos, 30 dias falando de aleitamento materno. Quem não pôde amamentar, não conseguiu, abre uma cicatriz imensa de dor. Quem não quis, fica revoltada porque recebe a informação. Mesmo quem amamenta, recebe a seguinte informação. Eu amamentei por 8 meses, mas aqui está dito que eu precisava amamentar por 2 anos ou mais. E a pressão é por 2 anos ou mais. E os 8 meses que eu amamentei não serviram para nada? Lógico que serviram. Então, nós precisamos continuar falando sobre aleitamento materno todos os dias, sem agressividade, não só na agressividade na informação, mas na quantidade de informação que chega a essas mães, mas manter uma base. Quando chega agosto, aumenta um pouquinho essa base e depois volta. Então, nós temos que ter acolhimento, empatia, entender no Brasil que a maioria das mães não amamenta aos 6 meses. Então, nós estamos falando para mães no Brasil que não amamentam, mas é importante que elas saibam, e elas sabem, porque isso é a informação, que não tem como discutir. O leite materno é o melhor alimento para o bebê. Mas o respeito à necessidade, à vontade dela, sempre deve prevalecer. Sim, muito interessante. E porque quando a gente defende o aleitamento, a gente acha que é o melhor e, enfim, a gente quer convencer
o casal, a mulher, enfim, a amamentar, e às vezes ela não sente a vontade, né? Então, bem aquilo que o senhor falou, a gente tem que escutar, entender aquele contexto e onde que nós... Desde que a mãe seja informada. Uhum. Ela teve informação, está correta a informação, a decisão sempre vai ser dela. Sim. Tem mais alguns comentários aqui no chat, né? A Cristina falou que na maternidade municipal, depois que acataram a cesárea por opção, aumentaram o número de cesáreas, que é mais fácil. Ela também comenta que no público não tem plano de parto, e onde a equipe pode se preparar para essas opções. Existem vários estudos e documentos a respeito de plano de parto. Não tem alguma coisa assim que é única. Vale pesquisar, vale entender e, principalmente, adequar a sua realidade. É importante conhecer a população que trabalha com você, a população que te procura, e adequar aquilo que é o mais viável para vocês. Então, montar esse plano de parto. Ah, não tem. Vamos fazer ter. Talvez avisando, informando, orientando, se propondo, né? Quem mais? Aqui tem mais uma questão, e essas opções, essas vontades, ficam no programa do Hospital Amigo da Criança. Acho que ela quis dizer que se talvez a gente seguindo os 10 passos para apoio do aleitamento materno pelo programa do IAC, essa questão das vontades, os desejos, a opção da família de não amamentar, se ela fica incluída aí nessa estratégia. A princípio, ele é um hospital amigo da criança. Dentro do hospital amigo da criança está colocado ali a opção da amamentação. A questão passa por, dentro desta programação, se incluir o respeito à mãe. Vale lembrar sempre que as coisas são atualizáveis, né? Existem situações que nós não tínhamos antes e que nós precisamos nos preparar. Essa, por exemplo, da colactação, a ideia dessa apresentação é exatamente a abertura do espaço para a gente falar sobre. Quer dizer, então, que nós já sabemos como receber? Não, não necessariamente. Não existe um protocolo, não existe uma forma de abordagem. Todos nós trabalhamos com indução à lactação? Não. Nem todos sabemos fazer isso. Precisamos estudar a partir de que momento, quando vai fazer. Quer dizer, então, nasceu um nenê, agora vamos começar a fazer indução à lactação? Muito pouco provável que dê certo. É tudo uma questão de nos prepararmos adequadamente. Vamos pegar os passos da IAC, que também já hoje estão numa discussão grande, né, de mamadeira, chupeta, fórmula na maternidade. A fórmula infantil, ela é importante? Sim. Nós não temos questões em relação à fórmula. A questão está na sua prescrição. Ela deveria ter prescrição médica e nutricional. Com carimbo e CRM e CRN. A compra não deveria ser no supermercado. Deveria ser vendida em farmácia, porque é um substituto de leite materno. Está sendo utilizado como um medicamento. É um alimento, sim, mas ele não deveria ter distribuição livre assim. Sim, até a NBK vem aí para também ajudar a gente a combater essas propagandas indevidas, enfim. Esse uso indiscriminado, né, de fórmula e essa oferta. As mães são bombardeadas, né, com essas propagandas. O tempo todo. Doutora, acho que a gente já vai caminhando para o final, mas tem aqui um comentário da Fernanda. Temos que desmistificar que parto cesárea prejudica o aleitamento materno, pois independente do parto, precisamos garantir que a mãe se sinta encorajada a amamentar. O grande problema da cesárea não é a cesárea. É o momento em que ela é indicada e o porquê ela é indicada. Se eu marco uma data de parto,
e não aguardo o corpo da mulher estar preparado para parir, todo o seu funcionamento fica mais inadequado. E se ela não está preparada para parir, ela não está preparada para amamentar necessariamente. E no início desse processo, isso pode desgastar mais essa mãe do que propriamente apoiá-la. Ah, olha, entrou em trabalho de parto, já é um procedimento mais favorável. Então, não é a cesariana em si que interfere. Uma mãe que passou por uma cesariana pode perfeitamente amamentar, desde que ela esteja no tempo do seu corpo para isso. Hormonalmente, emocionalmente, fisicamente, clinicamente, que ela esteja no tempo para isso. Hoje, mesmo com Covid positivo, excetuando-se o pele a pele imediato após o parto, todos os outros procedimentos de amamentação são absolutamente normais. Pele a pele, higiene na sala de parto, faz a higiene da mãe, da mulher, e aí ela pode amamentar, se ela quiser. Sim. Doutora, acho que a gente não temos mais perguntas aqui no chat, então eu acho que a gente pode ir caminhando para o final. Agradecer mais uma vez por ter aceito o convite a participar, muito interessante, muito atual esse tema, pertinente, e a gente, enquanto profissional de saúde, tem que se preocupar com isso sim, e mesmo que a gente não tenha condições de propiciar esse tipo de atendimento para eventual cliente que chega até a gente no consultório particular, ou até mesmo na rede pública, que a gente consiga encaminhar, ou até a partir da demanda, a gente se organizar enquanto serviço para ter um ponto de apoio dentro da rede municipal, para encaminhar e aplicar essas técnicas, esse acolhimento, que é o mínimo que nós, profissionais de saúde, podemos fazer, né? Muito obrigada mesmo. Obrigado a você. Pessoal, só finalizando, amanhã nós temos a live, então, às 14 horas, nós vamos falar sobre paternidade responsável, e o link de acesso é o mesmo que vocês fizeram hoje, o mesmo contato. E caso vocês não tenham conseguido acessar a lista de presença pelo link que a gente colocou aqui no chat, tem um e-mail aqui no chat também. Quem tiver dúvida pode mandar e-mail para esse contato, tá? É leticiacosta@uel.br. Muito obrigada a participação de todos.